Como vai? Deus te abençoe. E o Espírito Santo de Deus nos conduz a cada dia, nos dando direção, entendimento e consolação. Os dias, muitas vezes, parecem difíceis, mas o Senhor está conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo é quem nos dá esta certeza, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus que habita em nossos corações. Nós sabemos que para retomar os alvos, os objetivos da aliança de Deus, foram necessárias promover uma restauração e renovação profundas no meio do povo de Deus, o povo de Israel. O sacerdócio corrompeu-se, estava apodrecido. As pessoas faziam aquilo que queriam, cada um seguia o seu próprio pensamento, sem se importarem com Deus, com raras exceções. E Deus vai fazer essa restauração, essa renovação em duas áreas. A área sacerdotal e a área profética. Vamos comigo? Segue o estudo, a renovação do ofício sacerdotal. A renovação do ofício sacerdotal não foi fácil. Deus, para lidar com o sacerdócio, ele tomou medidas drásticas. Mas vamos voltar um pouco para entendermos sobre esse ofício sacerdotal. Em Êxodo, no capítulo 28, Deus dá as instruções a Moisés. E Deus diz: traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Deus dá toda a instrução nesse capítulo 28 de Êxodo, do livro de Êxodo, sobre as vestes, a estola do sacerdote, e no capítulo 29, e em Levítico, no capítulo 8, leremos sobre a consagração dos sacerdotes. Próprio Deus escolhe, designa aqueles que serão os seus sacerdotes. Então Deus usou de uma maneira drástica para fazer a restauração, fazer a renovação sacerdotal. Deus instituiu o sacerdócio e a família de Arão seriam aqueles que teriam esse ofício dado por Deus.
Mas em Levítico, no capítulo 10, nós leremos que Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Algo que o Senhor, algo que Deus não lhes havia ordenado. Então, saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. A casa de Nadab e Abiú, os 2 primeiros filhos de Arão, morreram ao trazer fogo estranho ao Senhor. Nadab e Abiú tentaram usar Deus para se promoverem, exaltar-se ou fazer conforme eles queriam, sem se importarem com a vontade de Deus. Eles violaram as exigências do Senhor Deus. E assim eles foram mortos. Então a casa de Eleazar, o terceiro filho de Arão, assume o sumo sacerdócio. Em Números, no capítulo 20, a partir do versículo 22 até o 29, nós lemos que Arão morre, mas Deus diz a Moisés que as vestes sacerdotais seriam vestidas em Eleazar. E assim foi feito. Moisés, quando Arão tira as suas vestes diante de Eleazar, as vestes sacerdotais de Arão foram colocadas em Eleazar, o filho dele, filho de Arão. E Arão morreu no Monte Hor. E Moisés fez como Deus havia ordenado, e diante de todo o povo, de toda a congregação de Israel, Moisés colocou as vestes em Eleazar. E assim a casa de Eleazar passou a exercer, na pessoa de Eleazar, o ofício de sumo sacerdote. E por razões que a Bíblia não mostra, não relata, nós também não conhecemos, a casa de Eleazar foi substituída pela casa de Itamar, o filho mais novo de Arão. E Itamar, ele exerceu o sacerdócio, e no tempo aqui de Samuel, quando Samuel nasce, quem exercia o ofício era Eli, que era da casa de Itamar, era um descendente de Itamar. Mas Eli e seus filhos falharam tragicamente no ofício de sacerdote. Eles não serviram como sacerdotes fiéis diante de Deus e no meio do povo. Eles não serviram de maneira fiel. E após a morte de Eli e seus filhos Ofni e Finéias, como lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, versículo 11, 12
até o versículo 22, Eli, Ofni e Finéias morrem, então a linha sacerdotal ficou assim apagada, perdeu a fama durante um tempo. Então, nesse período, Samuel exercia o ofício sacerdotal. Mesmo ele não sendo descendente da família levítica, da família de Levi, da família de Arão, ele era descendente de Efraim, mas Deus chamou Samuel naquele momento de transição, até que surge o rei Davi, e no reinado de Davi, Zadok, descendente de Eleazar, e Abiatar, descendente de Itamar, os dois vão exercer o sacerdócio sob o reinado de Davi. Podemos ver no segundo livro de Samuel, capítulo 8, capítulo 19, primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, Zadok e Abiatar, um da família de Eleazar e outro da família de Itamar. Então, até Davi morrer, no primeiro livro de Reis, no início do livro de Reis, nós lemos que Davi já estava na sua velhice e logo iria morrer. Mas Salomão, quando assumiu o trono, quando ele é proclamado rei, então ele segue as ordens que Davi, seu pai, lhe deu, né? Davi, antes de morrer, conversou com Salomão e mostrou a ele como Salomão deveria se portar e o que ele deveria fazer. Salomão, no seu reinado, ele removeu Abiatar do ofício de sacerdote. E assim, o ofício voltou somente à casa de Eleazar, por meio de Zadok. Então, Salomão, ele, no capítulo 2 do primeiro livro de Reis, Salomão, ele disse a Abiatar que vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Mas hoje não matarei, porque você levou a arca do Senhor, porque ele era um sacerdote do Senhor Deus diante de Davi, que ele serviu no reinado de Davi, o pai de Salomão. E porque se afligiu com todas as aflições do meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor havia dito a respeito da casa de Eli em Siló. Lá no início do livro de Samuel, no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, Deus, ao chamar Samuel, mostra a Samuel o que aconteceria com a casa de Eli. Nunca mais haveria sacerdote ali,
partir daquela casa. E agora Salomão, expulsando Abiatar do sacerdócio, ele estava cumprindo a profecia de Samuel quanto aos descendentes de Eli. Mas foi no tempo de Samuel, antes de Davi, antes de Salomão, e por meio do ministério de Samuel, que teve início o processo para uma realização total, plena, do papel do sacerdote. E essa realização seria completamente e perfeitamente cumprido por Jesus Cristo. Aprendemos que quando parece que as pessoas estão por sua conta, cada um fazendo, né? Parece que Deus não se importa com nada. Não existe Deus no pensamento de muitas pessoas. Mas Deus, assim como no tempo de Samuel, Deus usa tudo isso para executar os seus planos. Vejam bem, quando Abiatar, no primeiro livro de Reis, lá naquele início do livro de Reis, no primeiro capítulo, que Davi já estava em idade avançada, e Davi, no seu leito, já não levantava mais, e já estava chegando ao fim da sua vida. O filho dele, Adonias, que era um dos seus filhos mais velho, era o seu filho, vamos dizer assim, mais velho, ele se exaltou e disse que seria rei. Ele providenciou tudo para se autoproclamar rei de Israel. Todas as coisas. E também chamou Joabe, que era um oficial, né, do rei, e chamou Abiatar, porque era necessário uma unção do sacerdote. E Abiatar, ele acabou por apoiar Adonias, Zadok não. E assim Adonias foi apoiado, conforme no versículo 7, que Adonias fez um acordo com Joabe e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e o apoiavam. Abiatar, quando apoiou Adonias, não sabia que essa sua participação nessa intriga dentro do palácio de Davi, uma intriga palaciana, Abiatar não sabia que que essa atitude dele iria contribuir para o seu afastamento do ofício de sacerdote. Destaca para nós a soberania de Deus. Não importa o que as pessoas agem ou tenham atitudes por sua conta, sem se importarem com Deus. Deus não se importa com nada. Deus não se importa
com isso ou com aquilo? Há certas áreas que Deus não vai agir? Não é assim. Deus é soberano e Ele exerce essa soberania e cumpre os seus planos na história do seu povo. O Antigo Testamento, ele prediz e prefigura o sacerdócio do Redentor Jesus Cristo, que viria. Jesus Cristo é sacerdote perfeito, completo, absoluto. E exerceu, ele trouxe o sacrifício. E não somente isso, ele foi o sacrifício. Ele deu a sua vida por nós, pecadores. No Antigo Testamento, os sacrifícios era uma oferta pelo pecado e pela culpa, para fazer expiação de pecado. Então a pessoa trazia, o povo trazia o animalzinho para ser sacrificado. Tinha que ser um animal sem defeito, sem mancha. Tinha que ser um animal perfeito, das primícias. E Jesus, ele é o sacerdote e ele é o próprio sacrifício. Ele trouxe a si mesmo. Ele entregou a sua vida. E Jesus Cristo é perfeito. Ele nunca pecou, nem por palavras, nem por ações, nem por pensamento. Ele nunca pecou. Como homem, ele viveu obediente a Deus de maneira perfeita. Então ele é o nosso sacerdote. E no Antigo Testamento, os sacrifícios eram proféticos e prefiguravam esse sacrifício de Jesus Cristo, que era uma consagração completa no Antigo Testamento e de todo o coração. Tinha a oferta queimada, oferta pacífica, por meio do qual o pecador entrava em comunhão com Deus, uma abençoada comunhão com Deus, por meio daqueles sacrifícios aqui no Antigo Testamento. Podemos dizer então que o sacrifício de Jesus Cristo foi de múltiplo aspecto. O Cordeiro da Páscoa no Antigo Testamento é considerado um tipo de Cristo Jesus. Cristo realizou por nós, pelos pecadores, exatamente o que nos é informado aqui nos sacrifícios do Antigo Testamento. Aquilo que os sacrifícios realizavam em favor do povo, através das suas ofertas, através do holocausto, Jesus, ele realizou por nós na cruz do Calvário. No livro de Hebreus, ou melhor, na carta aos Hebreus, nós lemos claramente sobre a obra, o serviço sacerdotal de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o mediador,
o único sumo sacerdote verdadeiro, eterno, perfeito, designado por Deus, o qual toma de maneira substitutiva o nosso lugar. E pelo sacrifício de si mesmo, ele obtém uma redenção real e perfeita a nós, pecadores. Por meio dele, nós obtemos essa redenção real. Por isso ele é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote. E a obra sacerdotal de Cristo Jesus é também que ele é o intercessor do seu povo. Ele intercede por nós, ele é o nosso auxílio, o advogado que pleiteia a nossa causa junto ao Pai contra Satanás, como nos diz a primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, nós temos um advogado que faz a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus Cristo é apresentado diante de Deus continuamente, mostrando a base de todas as bênçãos necessárias para o povo de Deus, reivindicando diante de Deus sempre esta bênção. Deus nos abençoa, Deus age em nosso favor, nos redime por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso único, suficiente sumo sacerdote, e Deus responde a Jesus Cristo, seu Filho, por causa do sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz do Calvário, com a sua vida, com a sua morte e ressurreição. Cristo, ele intercede por todos aqueles que creem, como diz a Escritura, creem nele. Cristo intercede por todos aqueles por quem ele fez a expiação. Jesus Cristo, o único que pode nos levar a Deus de uma maneira plena. Ele é a nossa Páscoa e ele é o Cordeiro da Páscoa, Cordeiro de Deus. Você já faz parte desse povo de Deus?